noite, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Quero ler com vocês uma escritura em Apocalipse. Tem outras escrituras que eu lerei mais adiante, mas Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 11 até o 13. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que havia neles, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Tem a palavra de oração. Vamos depois discorrer um pouco sobre isso. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos, deste lado da eternidade, nos congregar, abrir o coração e a boca e falar contigo. E dizer, Senhor, da alegria que nós temos de servir a Ti, viver para Ti. Como o cantor irmão Daniel aqui, segrega em meu ouvido, Senhor, que nós temos um Salvador. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, peço que o Senhor nos abençoe. Recomendamos a Ti, cada irmão que aqui está, e possivelmente aqueles que assistirão mais adiante ali, através da internet. Eu peço que o Senhor os abençoe com esse entendimento e que o conteúdo da pregação possa ser edificante e cause alegria, temor e destemor, e leve nós a uma vida mais regrada e mais obediente em Tua presença, para a Tua honra e Tua glória. Abençoe todos, abençoe o pregador também, eu te peço, para que possa ter fluência, ó Deus, intrepidez, ó Deus, e também didática, para passar a ele aquilo que está em meu coração. Em Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar, irmãos. Nós temos a irmã Marley e Valéria, né? É isso? Deus abençoe vocês. Estamos visitando, são ali no Novo Hamburgo. Também o irmão Paulo, a irmã Cirlei, que já somos conhecidos. Deus abençoe, espero que estão se sentindo bem aí, irmão Paulo. Sejam bem-vindos sempre, né? Todos são bem-vindos. E eu também me sinto bem-vindo quando venho aqui. Amém? Então, irmãos, o tema é como não ir a julgamento ou a juízo. Porque nós vimos aqui que haverá um dia que a morte, o oceano, todas as pessoas que estão mortas se ressuscitarão e vão perante o trono, ao grande juízo. Eu ter algumas anotações aqui, e depois eu lerei outra escritura no percurso da reunião, de tal maneira que no final dê tudo certo. Eu vi, o irmão Branco teve reunião de 200 e poucas mil pessoas, tem reunião de 100 mil pessoas, grandes reuniões, grandes encontros, mas tem pessoas que não vão em nenhuma reunião. Mesmo que tem alguns bancos vagos aqui, porque alguns não vieram. Tem uns que moram lá na Alvorada, outros moram lá em Santo Antônio. Então se revela, alguns de Novo Hamburgo não podem estar constantemente aqui. Mas vocês entendam que haverá uma reunião em que ninguém vai faltar. Todos estarão lá. Mesmo os que desceram a tumba, os que desceram à terra, os que o mar afogou, eles ressuscitarão um dia e estarão perante nessa grande reunião em que não vai faltar ninguém. E eles terão que ir a essa reunião. E nessa reunião, segundo consta na Bíblia aqui, cada um nessa reunião
foram julgados. É o grande trono, grande juízo do trono branco. Todos foram julgados de acordo com aquilo que eles fizeram, pelas suas obras. E nos diz a Escritura que no juízo não há misericórdia. E nos diz a Escritura que, veja aqui, ó, aqui, que pelas obras, a Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo. Então, se vai ser julgado pelas obras, está perdido. E a Bíblia diz que no juízo não tem misericórdia. Então, irmãos, nessa reunião não faltará ninguém. Mesmo aqueles que nunca pensaram em ir numa igreja, mesmo aqueles que nunca pensaram, imaginaram, ou que descreem em Deus, ou creem ou não creem em Deus. Está ali também o Rafael? Bem, Rafael, Deus meu sonho, nem tinha visto você aí. Tudo tranquilo? Então está bom. Então você veja bem, ó, aqui no mundo, aqui onde nós estamos, só tem uma forma de nós não sermos julgados, o ser processado, ir a julgamento. Um candidato à presidência da República foi visitar um presídio e o pessoal se achava que estava muito apertado ali. O pessoal tatuado, com um brinquinho, todo, tal, entende? Oh, presidente, tal, nos ajuda aqui, entende? Que aqui está terrível, está difícil. E às vezes as pessoas pensam que a coisa está ruim e às vezes as coisas ficam pior para que eles entendam que estava ruim, que estava bom e eles não entenderam que aquilo estava bom. Que você observe que a liberdade que Deus tem nos dado para servir a Ele é ótima. Porque os nossos irmãos navegaram pelas eras da igreja em mares de sangue. Só quem sabe o que foi a Inquisição e as perseguições religiosas. E ainda hoje, tem pessoas que professando o cristianismo são mortas na África, em países comunistas e assim por diante. Então Deus tem nos dado liberdade para que nós possamos nos dedicar completamente a Ele. Amém? E obedecê-lo. Não há nenhuma restrição para te servir a Deus. Em alguns tempos, só o fato de professar o cristianismo era a pena de morte. Então, veja bem, aqui, como eu estava falando, e o presidente olhou para eles assim, aquele candidato a presidente, e eles disseram para ele assim, nos ajuda aqui, tu vê como está difícil aqui. Ele disse assim, mas é simples, você não ficar aí, é só não cometer crime, tu não vai para aí. Todos nascem livres. Não tem delegado, não tem juiz, não tem pai, não tem mãe, não tem sogro, não tem sogra, não tem polícia que põe alguém na prisão. O que põe na prisão as pessoas são o seu próprio comportamento inadequado, em desacordo com a lei. Todos nasceram livres. E a Bíblia diz assim, ó, que sabendo ser livre é livre sempre. E não useis da liberdade para cair novamente em jugo. Por que a pessoa é presa? Porque ela passou por um processo, uma diligência, uma sindicâncias, como se chama, entende? Investigações, e ela foi considerada, entende, que ela cometeu um crime. Então ela vai a julgamento. E no julgamento humano, o juiz está aqui, tem ali o advogado de defesa, tem o promotor, tem o corpo de jurados, e aquele homem está sendo julgado. No julgamento humano, entende? O juiz não pode ser tendencioso. Ele não pode ficar com pena da mãe do rapaz, não pode ficar com pena da mulher do rapaz que cometeu o crime, não pode ficar com pena dos filhos, não pode ficar com pena. E ele tem que ter pena também daqueles que perderam o ente querido por causa dele aqui. Então, no juízo não tem misericórdia. No juízo é julgado pela reta lei. Se ele está ali, e se ele sofreu um veredito no julgamento culpado, é porque ele cometeu alguma coisa. Eu nunca fui processado, eu nunca fui a juízo. Tenho 73 anos. Tu tem que saber que tu trilha um caminho fino entre a lei de Deus e a lei do homem. E a Bíblia diz que é para nós respeitar as autoridades. Às vezes eles fazem coisas que levam ao descrédito nelas. Porque a lei humana é injusta. A lei de Deus é justa. E a Bíblia diz que a lei é santa e boa. E é justa. E a lei é boa se usar da lei legitimamente. Ou seja, você sabe o que a lei de Deus diz. E sabe também o que a lei do homem diz.
Se há uma punição, é porque houve uma infração. E quando a pessoa passa impune, quando ela comete um erro, a Bíblia diz que ele tornará a fazê-lo. E se ele for punido, ele vai entender que um dos bens maiores que nós temos, a salvação da alma, a nossa saúde física e a liberdade também é um dos grandes bens que nós temos. A liberdade de locomoção, ir e vir livremente, sem nada para acusar, sem medo disso, daquilo. Eu conheci um homem que era um homem forte, o apelido dele era Hulk. Hulk. Eu acho que é Hulk, assim que se diz, né? Ele batia com os dentes assim, parecia o porco do mato. Ele tinha uma dentadura assim impressionante, sabe? E ele disse um dia que tinha muito medo. Ele não conseguia ficar de costa para o escuro. Quer dizer, era um homem estragado. Logo depois ele morreu, num acidente de carro, e a cabeça daquele homem forte e grande rolou pelo asfalto. Não adiantou muito o medo dele. Então aqui, só há uma forma de não ir a julgamento, não transgredir. Por que aquele rapaz está ali? Porque ele matou, porque ele roubou, porque ele traficou, ele transgrediu, ele está em julgamento. Agora, são trazidas as provas, tem a promoção, o promotor, a acusação, tem a defesa, tem a mãe dele chorando e tem a mãe do finado chorando lá também. O juiz é sem misericórdia. O homem tem que julgar em cima da fria lei. Pela lei. Ele sabia. Porque há uma lei chamada Lei Universal. Vocês sabem? Mesmo nos livros mais antigos, os sumérios e dos outros, há uma lei universal que se chamou a lei, chamada assim, uma lei não escrita, que é a lei universal, de não fazer para os outros aquilo que tu não quer que faça para ti. É uma lei não escrita. Como é que eu vou te dizer? Se alguém te rouba, tu não gostou, é porque tu sabe que se tu roubar dele, ele também não vai gostar. Então não faça para o outro, não diga para o outro aquilo que tu não quer que diga para ti. E você poderá transitar livremente, entende? Tranquilamente. Por isso que o convívio é muito conflitante. As pessoas têm o costume de dizer, principalmente com o celular, principalmente com a internet. Dá pitoco, dá pitaco, entende? E às vezes tem terminado com muitas amizades e as pessoas não gostam disso. Até porque, como disse alguém, que é muito mais fácil dizer pela internet do que face a face algumas coisas. Então, tem que ser respeitado. Ideias não são metais que se fundem. Então, veja bem, é só não fazer a coisa errada que ele não precisa ser julgado. Porque, mas tem misericórdia, e a mãe chora, e o filho chora, e as crianças, como vai ser agora? Só um pouquinho. As crianças dele vão ficar sem pai, porque ele vai preso, e ele pagará. Chama-se dívida social. A prisão é chamada casa correcional, para corrigir e depois ressocializar, apesar que não existe isso. As pessoas não se ressocializam e se elas não fazem mais coisa, é muito mais de medo de voltar para lá do que mudança, transformação no coração. O único que muda o coração é Deus. Então, se a pessoa não quer ser a julgamento, humanamente falando, no âmbito terreno, é só não transgredir. Seja um bom cidadão, respeite as leis. Não quer receber multa? Não ande além da velocidade. Não entre à esquerda, entende? Quando deu o sinal para a direita, entra à esquerda. Ou então, entende? Tem uma série de coisas que pode. São leis para coibir. Põe o cinto. Esse dia eu estava falando com o irmão. Pode ser teu filhinho. O filho é teu, mas ele é um cidadão brasileiro que está sob a proteção do Estado. E a lei é para proteger o cidadão e tornar o cidadão. A lei é um conjunto, normas, leis e regras para tornar as pessoas mais sociáveis e mais tratáveis e com respeito às coisas. E ali tem todo os políticos, o corpo jurídico, o executivo e assim por diante. Mas agora aqui está. Então, se não quer julgamento humanamente falando, não transgrida. Eu nunca fui preso, eu nunca fui chamado lá. Foi uma vez chamado para depor e depois me liberaram. Um depoimento lá. E uma vez também clonaram meu carro e a polícia foi lá em casa. Essa você não sabia, alguns já sabiam certamente, né? Daí eu fui sozinho. Vai levar um advogado, pai? Não vou levar ninguém, eu vou sozinho, não devo nada. E fui lá e respondi, conversei com eles e a coisa era feia. Clonaram meu carro, o carro igual ao meu, a foto era diferente do meu, o rodado diferente, mas estava cometendo crimes aqui na região de Parobé e Taquara.
e eu passar ali seguidamente com a mesma placa. Eu comprei com nota fiscal, eu tenho, entendeu? Tinha, depois eu vendi, e eu fui ali, a única vez que fui lá. A primeira vez eles gritaram comigo, na segunda vez eu já falei mais direito com eles, eles falaram direito comigo, porque não adianta, tu tem que saber, entendeu? Que tu tem que respeitar a autoridade. Tanto quanto tu gosta de ser respeitado. Meu pai dizia assim, ó, contra a força não há resistência. Então, aqui é só não transgredir, não vai a julgamento. Mas no grande juízo do trono branco, e tem muitas pessoas que enrolam e morrem de velho, transgredindo. E nunca vão ao julgamento. Eles ludibriam as leis, as autoridades, e assim por diante, mas há um juízo que elas não vão escapar. A Bíblia diz assim, que há certos pecados que são descobertos agora, e alguns que só no juízo serão mostrados. As falhas, as transgressões. Mas no grande juízo de Deus, em que pelas obras ninguém será salvo, ninguém pode ser salvo. A Bíblia diz que a nossa justiça, as nossas obras, tu fazendo o melhor que tu sabe, que tu pode, que eu posso, que eu sei, a Bíblia diz que é como pano, trapo da imundície, sujo perante a justiça de Deus. E a nossa justiça como um vento nos arrebatam. Não vale nada perante Deus que nós fizemos. Vale quando tu entra em Cristo. Daí as tuas obras são feitas em Cristo, em obediência. Tem muita gente lá fora, irmão, que não rouba e não mata. Tem gente lá fora, para a vergonha nossa. O apóstolo Paulo diz, para a vergonha nossa, disse o apóstolo Paulo. Tem uns que não sabem quase nada. Tem gente lá fora, às vezes melhor testemunho, postura, negócio, moral. Casada com uma mulher, esse dia estava com uma Juarez, acho que foi. Uma pessoa casada há 75 anos. O mesmo homem, a mesma mulher. Isso é uma vergonha para alguns que se dizem pastor ou crente. Isso é uma mancha. Então não professe nada. Lembrando assim que a maior pedra de tropeço que existe não é o traficante, não é o ladrão, não é isso, aquilo, a prostituta. Não. A maior pedra de tropeço é aquele que professa algo que não é. E como disse o irmão Brana, ele disse que as pessoas, os outros dias aqui nunca veio, esse aqui também não, e aqui da frente também nunca vieram aqui. Mas ele sabe que tu vem aqui. E ele vai te observar, teu comportamento. Ele sabe onde eu moro, que eu pego o carro e venho todo sábado aqui. Mas o que mostra realmente, o que acontece aqui, é o nosso comportamento lá fora. Como nós temos negócio, como tratamos a mulher, como tratamos o esposo. Com o cuidado com que nós tratamos, é um reflexo. Quando eu fazia uma coisa, o pai dizia assim, o que é isso? Você está estudando para burro? Claro, porque o colégio não ensina muita coisa. O colégio ensina matemática, português e assim por diante. Mas algumas boas maneiras tu aprende em casa. Meu pai está ensinando, aprendendo para quê? Então, quer dizer, tu vai na escola para aprender, tu vem no culto, não é para brincar de trenzinho, não é para pular. Esqueçam, entende? Tu vem aqui para aprender como se comportar melhor lá fora e louvar o Deus que te salvou. Daí os nossos hinos têm peso. Fala-me suavemente. Fala, Senhor, com muito amor. Amém? Esses velhos, antigos hinos. Porque o profeta disse assim, que nós não precisamos tanto de hinos novos. Ele diz que nós precisamos desses velhos hinos, mas vivificados. Quando tu te identifica com o que está dizendo, a tua vida lá fora, entende? Diz que o que tu está cantando é a verdade. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Como mais perto quero estar, meu Deus, de ti? Eu saio da igreja e faço as mesmas coisas que os outros que também não estão cantando, que não estão sabendo que eu sei. Porque quando Deus me deixa eu saber alguma coisa, mais, é porque Ele espera que eu renda mais. Mas no grande juízo, pelas obras ninguém será salvo. Como que nós vamos escapar desse juízo? Se todos os mortos estarão lá. Todos os mortos foram julgados. Mas daqui tem abrido outro livro e ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Aqui nós entramos. Então, foi aberto os livros das obras e foi aberto também o livro da vida. E aqui diz assim, e os mortos foram julgados, todos foram julgados pelo que eles fizeram. Então, só uma forma de não sermos julgados. Porque no julgamento não tem misericórdia. No julgamento não tem choro. Senhor, lembra-te de mim.
Senhor, eu estive lá. Jesus disse assim, que naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu preguei, eu orei, eu cantei, olha lá, tal, assim, não vos conheço. Quer dizer, cantou, orou, pregou, leu a mensagem, tinha uma pilha de mensagem e continuou fazendo as coisas erradas. Que adiantou? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Porque é uma coisa, irmão. O irmão Branham diz assim, que a igreja noiva não entra no juízo. Isso aqui, os teólogos e os pregadores da América, cheios de intelecto e todas as coisas mais, eles tinham uma linha que dizia que a igreja noiva passaria pela grande tribulação. E o irmão Branham não tem como. A igreja noiva, o irmão Branham disse, não tem como um homem vai casar, ali está a noiva, toda perfumada, toda ataviada, toda cheia de adereços e enfeites, então ele vai casar. Daí eu vou botar ela a carregar uma sacola de pedra nas costas, sofrer e passar por uma dificuldade? Não. Entende? O irmão Branham diz assim, ó, que a igreja noiva não passa pela tribulação porque ela estava em Cristo quando Cristo foi atribulado na cruz. Nós somos uma parte dele. Já falei para vocês e vou repetir. Assim como Deus tirou Eva do lado de Adão, depois que Adão entrou naquele sono profundo, uma semicoma, uma coma, alguma coisa assim, tirou, Adão se acordou, tinha uma mulher desse tamanho, já grande, não era um nenê, com a cabeça de neném, recém-nasceu, recém-formada, grande, tal maneira que Adão teve que dizer para ela assim, ó, tu é varoa, eu sou varão e tu é varoa, tu foi tirado do meu lado, certo? Daí que Adão disse para ela quem ela era, porque ela não sabia. Quem é que diz para a criança, quando ela nasce, quem aquela criança é? Tu é a filhinha do papai. E ela se arreganha toda, aquela boca sem nenhum dente, entendeu? Aí ela ri para ele, não sabe, com o passar do tempo, aquela criança vai associando o cheiro, o tom da voz, o som da voz, entende? A presença da mãe na porta do quarto, a criança já se acalma, sente o cheiro da mãe. Quer dizer, aquela criança sabendo, agora, o pai tem que dizer para a criança, eu sou o papai, e tu é a minha filhinha. E Jesus disse para mim assim, ó, tu é meu filho e eu sou teu pai. Amém? Quando Jesus foi morto na cruz, ele foi morto na cruz no terceiro dia. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele olhou para o lado e ele tinha uma igreja noiva a caminho. Amém? Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, nós somos tirados do lado de Jesus. Quando você chega nesse ponto assim, você confia e repousa e descansa. Não confia no que você faz. Não confia, não faça isso. Confie no que ele fez. A única maneira de não sermos julgados, eu já vou ler na Bíblia uma coisa, depois vou ler na mensagem, é entrar em Cristo, porque Jesus passou pelo juízo, ele foi atribulado na cruz, ele pagou cada dívida que nós tínhamos. Nós nem havíamos nascido e ele estava pagando nossa dívida. Por isso que ele foi antes da fundação do mundo. Ele foi sacrificado, foi crucificado, foi morto para pagar. Na mente de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo para pagar aquilo que nós ainda nasceríamos e faríamos errado. Porque, para começo de conversa, se não entra em Cristo, é um grupo de fracassados e um produto do tempo. Jesus passou pelo juízo da cruz e pagou pelos nossos crimes, pecados e erros. Por isso, essa é a razão pela qual nós não vamos ao julgamento. Agora vamos rapidamente aqui, São João 3, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17 ao 19. São João 3, 17 até 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, né? Jesus pregando para eles e para nós. Não é para que julgasse. Jesus não veio julgar ninguém. Atenção, igreja. Jesus não veio julgar ninguém, veio para salvar. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Aqui em cima, ó, João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou todo mundo, mas ele viu que uns não quiseram saber dele. Tanto é que ali em Apocalipse, a Bíblia diz que os que estavam perante o trono são pessoas que fugiram da presença de Deus. Quer ver? Vamos lá, novamente, Apocalipse.
Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença as pessoas fugiram de Deus. Fugiram a terra e o céu. Aqueles que estavam na frente do trono foram aqueles que fugiram de Deus. Aqueles que fugiram da presença de Deus. E como eles fugiram da presença de Deus, não se achou lugar para eles. Então eles fugiram, eles não aceitaram, não quiseram, então não tem lugar para eles lá. Tá certo? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio julgar ninguém, ele veio salvar. Mas, presta atenção, igreja, ó, ele veio salvar porque ele é o Cordeiro, ele dá a vida por nós. Mas vai chegar um momento que ele é mudado de cordeiro para leão. E leão é rei, e rei é juiz. Tanto é que o sistema de governo de Deus é monarquia. Lá não tem Senado, não tem Câmara de Deputados, não tem Executivo, não tem Legislativo. Ele dá a sentença final. E quando Salomão mandou partir aquela criança no meio, ele era o rei. Se aquela mãe não gritasse, a criança seria partida ao meio, para dar uma metade para cada mãe. Porque era uma ordem do rei, uma ordem real. Era uma ordem do monarca. Então Deus mandou, Deus enviou o seu Filho ao mundo, tá? Quem nele crê, olha aqui, irmãos, ó. Quem crê em Jesus, estou falando crê no sentido real. Quem nele crê não é julgado. Quer dizer, por que eu vou ir para o juízo do trono branco se eu não posso ser julgado? Eu creio nele. Ó, aí é que está, ó. Crer nele em seu dia. Aqueles que não creram nele serão julgados como quem não creu nele. Hoje, se alguém não crê nele, será julgado como... Agora, só que tu passa na igreja católica, eles dizem que creem. A fé, irmão. O irmão Branham diz assim que a obra, o nosso comportamento, a vestimenta, a maneira de falar, o que nós lemos, o que nós cantamos, o que nós olhamos, aonde vamos, aonde não vamos, a obra é a fé expressada. Isso é o que eu creio. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, ó, eu criei, por isso falei. Tu fala o que tu crê. Porque a Bíblia diz que fala que está no coração. Coisas boas ou coisas más. Por isso que sabe que tem pessoas calado, é suportável. Calado já é nojento, alguns calados são nojentos. E se abre a boca, fica pior ainda. Quem nele crê, não é julgado. Aqui entra a minha confiança. O que não crê, a pessoa vem na igreja, assiste o culto, e o Mombrando assim que é como soltar água num pato. Tu já viu o pato? Esse dia eu estava ali em Tramandaí, estava olhando o biguá, ele mergulha lá, entende? Não encharca as penas de jeito nenhum. O pato mergulha, vai e nada, entende? Não encharca as penas. Mombrando assim que algumas pessoas é como soltar água nas costas de um pato. Aquilo não penetra. Só que tem pessoas que aquilo penetra. Ele vai para casa preocupado, pensativo. Ele quer escapar do juízo. Ó, e há um juízo sobre o mundo. Há um juízo coletivo. Há alguns juízos aí que são individuais. Alguns juízos individual. Você vê uma pessoa na rua, eu vejo pessoas assim, tu não tem nem por onde começar para explicar para ele alguma coisa. Porque é um juízo, o caos, a mente, lavagem cerebral, através disso, daquilo outro, jogos e internet, isso, aquilo. Por favor, irmão, tudo bem usado, a ciência do bem e do mal. Se bem usado, pode ser bem usado, mas também pode ser mal usado. Dizem que tem a parte da internet que não é acessível, a não ser para aqueles que sabem penetrar ali. Que é eu acho que é a dark, né? Dark, parece que chama parte escura. Dark é parte escura. Quem não crê em Jesus, quem nele crê, não é julgado. Aí eu entro. Só que tem que saber quem ele é em seu dia. Eles viram Jesus e não creram. E a Bíblia diz que desceu o juízo sobre Jerusalém no ano 70. O que não crê, diz, não, eu não creio nisso. Ou então não exercita, ou não põe isso em prática, já está julgado. Para onde que ele está indo? Porque se ele entra em Cristo, ele toma o que Jesus falou. E ele, a palavra que Jesus falou, se torna um comportamento, vida vivida. Amém? Assim por diante. Eu não creio, irmão, em crente vida derrotada. Eu sei de igrejas que tem filas e filas no dia da ceia para fazer acerto. Pelo amor de Deus, tudo criança. Criancice, entende? A pessoa tem que saber, entende, o que ela está fazendo lá na rua. Não é a mulher, não é o marido, não é o pai, não é o pastor.
Porque tem algumas pessoas, para ser crente, tinha que ter 10 pastores ao redor cuidando dele e uma mulher cutucando ele. Não olha para lá, não olha para cá, entendeu? Não faz isso, não olha aquilo, entendeu? Quer dizer, não é assim, entendeu? Um cristão, entendeu? Porque a cura, irmão, não está no médico, a cura está no doente. Se ele colocar em prática, entende? Porque não há bom médico se o doente não cumpre com a prescrição. Não há bom médico, não tem bom pastor. Irmãos, que é para nós, Judas tinha o melhor pastor, tinha ou não tinha? Adiantou? Sabe o que a Bíblia chama Judas? Filho da perdição. E tu sabia que Judas andou de jeitinho, orou para os enfermos, expulsou o demônio. E Jesus disse para Judas assim, ó, por que deixou o diabo entrar no teu coração? Às vezes a pessoa está caminhando bem com a esposa, bem com a família, bem com o marido, bem com os vizinhos. Ele vai ter que criar um problema, entendeu? Depois eu não sei onde é que estava a cabeça. Estava aí mesmo. Só que estava desmiolado, descerebrado. Sabe, pelo que os outros fizeram os resultados, qual é o resultado? E vão e fazem igual. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Quer dizer, ele vai chegar no juízo, irmão. Quer dizer, quando a pessoa comete um roubo, ele já está julgado. Condenado, ele roubou. É uma questão de tempo. Daí então, tem aquela coisa só para conseguir as provas. Aqui, humanamente, tem que ter diligência, prova, exame do corpo de delito, isso, investigações. Mas Deus sabe quem fez o roubo. Às vezes a polícia nem pega ele aqui, o assassino. Tem crimes que nunca foram descobertos quem é o culpado. Apareceu esse dia, ali em Porto Alegre, né? Uma mala com os corpos. Gente, coisa tétrica, sinistra. Eu sei do irmão que uma vez foi no hospital ali, entendeu? Eu estava muito ruim, assim, né? Daí o guarda do hospital era um irmão. Daí ele pegou e disse assim, o que eu estou vendo aqui? Estou ruim, mas ruim mesmo, sabe? Nem imagina. Daí ele disse, não, espera do ladinho aí. Daí ele se encostou assim, tinha uma perna de um escorado do lado dele, assim. Ó. É uma coisa sinistra, rapaz. Entendeu? A perna de um porco, a perna de uma vaca, uma paleta, é uma coisa. Mas de um corpo humano, aquilo ali é sinistro. É macabro. E ali em Porto Alegre, um botou tudo dentro de uma mala. Frio, calculista. Mas se a ciência humana, através de análise, DNA, isso, assim, sangue, assim por diante, descobre, imagina Deus que tudo vê, que tudo sabe, e que enche os céus da terra, ele sabe quem fez, por que fez. Quer dizer, perante Deus, nem tem, foi tu que fez, eu vi, Deus sabe tudo. Não precisa nem mostrar a prova. Se ele está lá no julgamento, é porque ele está condenado. Porque quem não crê já está julgado. O que é julgado? Condenado. E tu sabia qual é a condenação? Eu vou ler, talvez eu chegue ali. A condenação é esta, é que eles amaram mais as trevas do que a luz. Vem a luz da minha hora, ali, o círculo ali, ó. Tem a luz. Essas pessoas que tiveram, irmão, essas pessoas que estão na parte escura, elas tiveram a chance de andar na luz. E as pessoas que estiveram na parte clara, que andaram na parte clara, eles um dia estiveram na escuridão. Eu estive na escuridão e eu sei como aquilo é mal. Você não ter certeza de nada, não sabe para onde está indo, que nem um animalzinho irracional, feito para ser preso e morto. Pergunta para a galinha se ela sabe que vai morrer daqui uns dias. Ela engorda. Uma vez eu já falei para vocês, eu vi uma tirinha, um desenhozinho assim, 2 porcos conversando no chiqueiro. E o porco disse um para o outro assim, ó, tem uma coisa errada. Não está certo isso. Chiqueiro limpo e comida farta. E nós engordando. É só ter um pouquinho, sabe? Alguma coisa vai acontecer. Nós estamos condenados. A carne e sangue não entra lá. Condenado. Esse corpo aqui, nós temos que agir rapidamente. E a Bíblia diz, acerta enquanto estás em caminho. Só um pouquinho mais. O que não crê já está julgado. Se ele foi a julgamento, é porque ele fez uma coisa errada. Porque se ele fosse um homem certo, ele nem estava ali sendo julgado. Por que ele está julgado? O que não crê já está julgado. Por que ele não crê? Porquanto ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele não crê no nome de Jesus, mas eu creio. Não. Obras é fé expressada. A pessoa expressa tomando o nome dele do batismo, participando da ceia, como diz a Escritura, entende? Respeitando as regras, entende? E sendo luz no meio das trevas. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, ó, a única coisa que faz a diferença nas trevas é a luz. O julgamento é esse. Olha o que é o julgamento. Ó. Que a luz veio ao mundo
A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, a mensagem veio ao mundo, a mensagem é luz, a Bíblia é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, Senhor. É a tua palavra. O julgamento é este, o veredito, né? É que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Um rapaz disse a mim assim: eu não leio a Bíblia porque ela só me condena. Meu Deus do céu. Entende? Teve um homem que disse assim: eu não deixo o irmão Brando na minha igreja, vai deixar essa mulher louca. O irmão Brando mandou as mulheres parar de cortar o cabelo, parar de se pintar, parar disso, daquilo. Eu estava trazendo o quê? As denominações disseram que não, que o irmão Brando estava errado. Quando o irmão Brando morreu, teve gente que disse assim: se foi aquele que nos atormentava. Um homem disse assim: as mensagens de irmão Brando só causam confusão na cabeça da pessoa. Você não tinha ninguém lá. Daí um homem levantou a mão, fez assim, só um pouquinho. Negativo. Depois que eu li a mensagem, clareou tudo para mim. Amém? Tu entendeu? A mesma luz que para uns é luz, para o outro deixa assim, completamente ofuscada. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui é física. Entende? Tu está no escuro, tu tem que ir à luz gradativamente. Você pode observar que à noite, o dia, eu tenho um processo, você vai clareando aos poucos, tu vai acostumando com a luz. É assim, não é? Agora, sair da luz e cair na escuridão, tu também não consegue enxergar. Porque nós não somos animais noturnos. Entende? Mas a pessoa anda tanto nas trevas que se acostuma. Não vê mal nem coisa, nada nenhuma. Pô, mas tá tão legal aqui, entende? Que companheirada, tal. Tá na escuridão com eles. E quando sai de lá e vem para a luz, leva algum tempo até se acostumar, né? Com a luz assim, né? A claridade. Tem uns personagens da ficção chamados Mormocks. Alguém ouviu falar? Não. Eles moravam nas cavernas e na escuridão. Você sai na luz do sol, tanto é que o vampiro, que é o morcego, ele não pode ver a luz, você sabe disso, né? Ele anda em lugares escuros. Tanto é que ele não enxerga, mas ele tem outro radar, outro sistema de deslocamento e de percepção. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eu li em São João 3, do 17 até o 19. Agora São João 5 e 24. Não. São João 5 e 24. Eu acho que eu pulei ali, né? Aqui, São João 5 e 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não é terá. Você observou que isso aqui é tempo presente. Quem ouve a palavra e obedece, tem, não é terá. Como eu queria ouvir pessoas dizerem assim, como eu queria que Deus me salvasse quando eu morresse. Não, a pessoa tem que ser salva antes da morte. Entende? Porque a morte não altera em nada o comportamento nem a visão. Até porque na morte o corpo entra no estágio profundo de inconsciência. Que ele não tem conhecimento de mais nada. O morto não sente medo, o morto não sente dor, não tem melancolia, tristeza, não ama ninguém, não odeia ninguém. Para alguns, a morte é um grande negócio. Por isso que algumas pessoas, querendo se livrar dos problemas, se suicidam. O suicídio é uma fuga. E os hospitais, eu estava ontem, eu levei a irmã Cristiane para ser operada. Os hospitais estão fazendo campanha contra o cigarro, os males que o cigarro faz, conscientizando. Aqui não é proibido fumar. E ali. E também o Outubro Amarelo, parece que amarelo é sinal de alerta, né? Campanha contra o suicídio. E as pessoas que estão dentro daquele, sintomas do suicida, entende? E a falta de suporte, de apoio da família, dos amigos. Porque o suicídio é um perigo. Se ele não ama a vida dele, se a pessoa não gosta de ti, isso não é ser narcisista, isso é real. Se tu não gosta de ti, uma coisa é certa, tu não gosta de ninguém. Mas isso é ser narcisista, egoísta? Não, senhor. Se tu gosta da tua família, tu tem que gostar de ti, porque a tua família depende de ti. Então a pessoa, eu posso morrer qualquer hora. E as contas? Paga as contas antes, então. Sabe o que Deus disse para Ezequias? Ordena a tua casa, paga as tuas contas, tuas dívidas. Não deixa, é legal, né? Deixar dívida da mulher para os filhos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus,
tem a vida eterna. E não entra, quem é que está lendo aí, em juízo. Quer dizer, não vai a juízo. Esse juízo do trono branco não é para mim e não é para ti. Amém? Porque lá não tem misericórdia. Lá será julgado pelas obras. E as minhas obras é um fracasso. Os teus bem-feitos é um fracasso. Estou dizendo para ti, eu vou dizer o meu, vou dizer os teus também, tá? Entendeu? É um fracasso. Entendeu? Nós somos salvos pela graça. Amém? A graça, a palavra graça quer dizer favor não merecido. Eu não fiz nada. Gente, entre os meus colegas de adolescência, de juventude, tinha gente muito melhor do que eu. Na minha família mesmo tem gente melhor do que eu. Entende? Mas o que eu vou fazer se ele me amou? Amém? Tu sente o amor de Deus? Tu sente o amor de Deus não é na quantia de bens que tu tem. Tu sente o amor de Deus não é quão bonito, quão gordo, quão magro tu é. Se a pessoa é gorda, ele quer ser magro. Se ele é magro, quer ser gordo. Se tem o cabelo liso, quer encrespar. Se tem o cabelo encrespado, quer esticar. Quer dizer, é difícil agradar essa gente. Não gosto do nariz, não gosto da orelha, não gosto dos beiços. Não gosto do pé. Casa com a mulher lá pelas tantas, não gosta mais da mulher, não gosta mais do marido. Daí o marido ficou barrigudo. E as rugas vão chegando. O tempo de companheirismo é isso. Um dia eu estava pregando ali na igreja do pai do irmão Isaías, ali em Santa Rita. Eu disse, tem que aproveitar bem a mulher quando ela é nova, que ela não salga demais a comida e também não deixa insonsa. Porque chega um determinado tempo, irmão, que ela vai botar sal no café, açúcar no feijão. A mente não dá toda aquela resposta. Aproveite bem, aproveita bem teu mecânico, aproveita bem teu carpinteiro, amém? Aproveita bem o pai, aproveita bem a mãe. Porque eu bato no meu peito aqui e digo, ó, eu não aproveitei bem meu pai e minha mãe. É uma confissão, meia culpa. E hoje eu olho para trás e penso assim, podia ter feito melhor. Mas com o passar do tempo nós vamos amadurecendo e fazendo uma leitura melhor de todas as coisas, sabiam? Aprendemos ou não aprendemos a fazer leitura? Ter mais paciência um com o outro. Porque se um tiver paciência um com o outro, a vida se tornará mais amena. Descobre por que razão tu nasceu. Descubra o propósito e cumpre ele. Você vai ser uma bênção para a esposa, para o filho. Faça para ela, para ele, para os filhos, para os pais, para o vizinho, aquilo que tu gostaria que fizesse para ti. Quando eu fiz o casamento da Carol, do Monjorês, ali em IAPI, o que é aquilo ali, Monjorês? É IAPI, eu acho, né? Tá. Jardim Itu. Daí eu li a escritura que diz assim, ó, o amigo dispensa misericórdia para o amigo que está triste e nervoso. Porque os nossos amigos, nós perdoamos muito melhor. Eu disse para Cássia, minha nora, Cássia, as pessoas que nós amamos, nós perdoamos com maior facilidade, nós amamos aquela pessoa. Mas quem nós não gostamos, tentando nos agradar, nós não estamos gostando, já estamos desconfiando, porque nós não gostamos daquela pessoa. Tu desconfia, entende? Com o passar do tempo, já faz a leitura, como dizia meu pai, conhece o rengo sentado e o cego dormindo. A pessoa vem vindo e já está captando ele, né? Porque a Bíblia diz assim, que o alimento sólido é para perfeitos, que tem os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. O que é o sentido exercitado? Tu olha para lá, tu sabe que lá é um bem, se não é. Tu escuta uma coisa, tu sabe se é um bem, se não é. Você entende? Você está entendendo? Isso é perfeito. Ele tem exercício. Quantos jovens vão... Esse aqui é meu amigão. Rapaz, sai daí, rapaz. Isso aí vai te arrastar lá para uma... Quando der uma blitz, uma abafa, como se diz da polícia, uma blitz, entende? Vai preso junto. Mas eu tenho o nome limpo. Vai provar que o nome é limpo depois de muito tempo, porque só vai passar uma semaninha lá. Evita aquela má companhia. Então, aquele que tem vida eterna, e quem tem a vida eterna, ele não entra em juízo. Mas passou, como é que diz aí? Da morte para a vida. Essa vida que nós temos aqui, irmão, sem Jesus é morte. Sabia? A nossa vida aqui, ó, sem Jesus, as pessoas estão andando ali, o Mobrano chama eles de mortos-vivos. O que é mortos-vivos? Estão mortos em delito e pecado. Vivem, mas assim, sem uma meta. Entende? Eles têm medo de tudo. Porque é o seguinte, ó, há um arrebatamento, há uma ressurreição, há uma transformação dos corpos que a Bíblia diz que tem. Há um juízo do trono branco lá no futuro. Isso aí tudo está prometido na Bíblia. Agora, isso aqui, irmãos, é para a igreja noiva.
O arrebatamento, a transformação. As pessoas que não têm isso passarão pelo juízo. Porque a Bíblia fala em tribulação. Tribulação momentânea, passageira. Mas a Bíblia fala da grande tribulação. Em que o irmão Branham diz assim, que um câncer seria como um copo d'água gelado. Lá dentro da tribulação. Passou o arrebatamento, completo arrebatamento. Terminou a grande tribulação. As pessoas vão se arrepender de ter nascido. Tanto é que na grande tribulação as pessoas procurarão a morte e a morte fugirá deles. Aquilo que seria um alívio para o suicida, nem esse alívio ele não terá. A irmã Cristiane está com muita dor da operação do pé. E a dor física é algo terrível, irmão. A morte alivia a dor física, acabou. Tanto é que a autópsia não precisa de anestesia. Não sente dor. E ela teve que tomar morfina, parece-me, fortíssimo, entende? Para aliviar a dor. A dor, tem pessoas que enlouquecem na tortura e na dor, eles contam segredo de Estado, eles confessam coisas que não fizeram para se livrar daquele castigo. Em verdade vos digo que eu ouvi a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Gente, que coisa boa, tu ir no mercado com a vida eterna, amém? No teu carrinho não entra qualquer coisa, amém? Que coisa boa, tu pega o ônibus, tu tem teu carro com a vida eterna, tu sabe o que faz com o carro, tu sabe usar o teu dinheiro, tu sabe usar o teu crédito, tu sabe usar a tua liberdade, tu sabe produzir a tua saúde, tu sabe te alimentar, tu dá graças por que é posto na mesa, tu dá graças pelo dia que nasce, tu dá graças quando a noite chega. O lembrando assim, que quando tu tem o Espírito Santo, a roupa fica melhor no corpo, o sapato fica melhor no pé, os pássaros cantam diferente. Mas quando a pessoa está ruim, entende? Tudo irrita, tudo incomoda, porque ela está ruim. A Bíblia diz assim que os moedores são poucos e chegaram os dias maus. E a janela que olhava para a lua, sabe como é que são chamados os olhos? Os olhos são chamados de janela da alma. E se o olho é bom, todo o corpo é bom. E se o olho é mau, ele reflete. É coisa terrível tu olhar uma pessoa nos olhos. Eu já vi isso. Na minha vida, na minha experiência, já vi pessoas assim, entende? Os olhos daquela pessoa te assustam, entende? Tu permanece assim. E ela adora. Irmão, vou dizer para vocês, os olhos do assassino frio é terrível. Ele tem o riso frio, é um riso. Eles chamam que tem um artista de cinema que tem o sorriso da serpente, Jack Nicholson. Sorriso serpente. Ele tem um riso frio que ele te assusta, sabe? E tu sabe que ele é frio. Que Deus nos guarde do homem de sangue, diz a Bíblia. Então vamos ler ainda em São João 12. Daí eu vou ler a mensagem, tá, irmãos? Conforme prometi. São João 12, 46. 46 até o 49. Eu estou lendo a Escritura para embasar um parágrafo que eu vou ler aqui. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, que não fica na parte escura. Tu pode andar na parte clara. Por que andar na parte escura? Eu já estive na parte escura. Se eu estou na parte clara, eu sei, eu já estive lá. E tem pessoas que estão na parte escura crendo que estão na parte clara. Tem Bíblia, tem mensagem, escuta pregações na internet. Hoje não precisa mais ter igreja, tem pregações, um monte na internet. Se alguém ouvir as minhas palavras, agora aqui Jesus falando, e não as guardar, eu não julgo ele. Olha só, agora tu presta atenção aqui. Se a pessoa escuta o que está na Bíblia, batismo, ceia, lavar pés, parar de mentir, por que a pessoa é condenada aqui no julgamento humano? Ele é condenado porque ele roubou. Eu sabia que ele não podia roubar. Ele é condenado, ele tem revelação. E no juízo de Deus, por que as pessoas serão condenadas? Elas são condenadas porque ele sabia que não devia mentir e não parou de mentir. Porque o juiz é sem misericórdia. Ele sabia, quando a pessoa para de mentir, ele está escutando o que Jesus falou. Quando ele para de roubar, de adulterar, de prostituir, de semear contenda, entende? O que ele está fazendo? Ele está acertando a vida dele com Deus, com a palavra, para não entrar em juízo. Porque se ele transgredir isso, ele vai para o juízo do trono branco, em que não há misericórdia. Ele vai ser julgado pelas suas mentiras e pela sua omissão, porque muitos serão julgados mais pelo que não fizeram
Não fez o que deveria fazer e fez o que não deveria. Exatamente em contradição. Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, quer dizer, escutou e foi embora e nunca se interessou. Mas eu fui na igreja e eu vi pessoas com defeito. Então, irmão, se eu fosse olhar isso, eu me batizei na denominação, eu me batizei num dia, depois fui morar perto, já falei para você, eu repetir, perto, do lado da casa do nosso presbítero. E eu estava construindo umas peças lá para ir morar lá no terreno que eu tinha comprado. E quando eu cheguei na casa e fui morar, já estava colocando telhado, a esposa dele me disse que eu tinha fugido com a menina. Meu irmão ficou apavorado. Escandalizou? Não, eu não criei nele. Entende? Eu criei em Jesus, não me interessa. Cair 10 mil à minha esquerda, 10 mil à minha direita, ou algo assim. Entendeu? Eu não ligo, entende? Quem me salvou foi Jesus, eu vou olhar. A Bíblia diz olhando para Jesus, a Bíblia diz olhando para Jesus, não para o grande pregador, não para aquele lá, não para o artista, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Se tu olhar para Cristo, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, desprezando a afronta. Irmão, se tu quiser brigar, tu briga todos os dias, sabia? Você acredita nisso aí? Começa brigando com a mulher, com um cachorro. Escute o que eu disse. No trânsito, entende? No trânsito, por exemplo, as pessoas transgridem, as pessoas te atropelam. Elas fazem de tudo para te incomodar no trânsito. Entende? Daí o que tu faz? Tu tem que desprezar a afronta. Eu faço que nem João Wesley. Se o cara me atropela, está vindo atrás de mim, acelerando, entende? Eu dou o lado. João Wesley disse assim, ó. Um cara que queria surrar João Wesley, lembram? João Wesley. E o João Wesley ia para a reunião, e o João Wesley era pequenininho e tinha um armário esperando ele. E o sujeito ficou na frente dele, e ele foi passar assim, o homem não deixou passar. Veio para cá, o homem deixou passar. Daí ele disse, senhor, deixa-me passar, parece que tinha uma escola dominical, um culto para dar. Daí o homem disse assim, eu não dou passagem para um louco, não dou lado para um louco. Daí João Wesley pegou ele estava aqui, e ele disse, mas eu dou lado para um louco. João Wesley respondeu, você tem que dar o lado para o louco, dá o lado para o caminhoneiro que está apavorado, dá o lado para aquele motoqueiro. Tem motoqueiro que passa pela gente, irmão, parece que até o peito da gente dá uma vibrada. Na verdade, tem caixa de som que passa pela gente que o peito da gente dá uma... Não é enfeite, é real. Entende? Assusta. Tu dentro do carro, parece que está seguro, passa aquele negócio de misericórdia, entende? Não dá para morar na beira do asfalto. Não dá. Tu não vai ter descanso, sossego. Na semana farroupilha aí, eu engoli uma sonzeira até a madrugada. Coisa boa, tá? Só que eu não entendi, eu sabia que estava batendo lá, entendeu? A gente estava de longe aqui, entende? A chuva batendo e o pessoal uivando lá, uivando. Porque ninguém canta, são. E depois da meia-noite ninguém mais está são. Então é só aquele... Não tem nota, não tem tom, não tem... Entendeu? É como disse um pregador uma certa vez, eles começam a cantar e não param mais, sabe? É que eu sabe que se tirar ele dali, ele não tem outra chance de pegar o microfone. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, se ele não guarda o que eu falo, entendeu, irmão? Se tu não guarda, se eu não guardo, entende? Eu vou para o juízo do trono branco, eu não guardei, entende? Mas se eu guardo, eu evito o julgamento. Se eu não roubo, eu evito o julgamento para um juízo terreno. Se eu não mato, se eu não trafico, entende? Eu evito o confronto, tu evita o confronto. Porque no sábado fez um rapaz perguntou para mim, o que tu acha, Léo? Tinha um problema ali, entende? Um ímpio. Até hoje, me dou muito bem com ele. Eu acho que eu vou matar os dois. Eu digo, pois é. E um homem que está azeitando, limpando um revólver com a escovinha, assim, passando os canos, que ele tinha bala em tudo que é canto daquele revólver ali, sabe? Tu não pode encontrar ele. Ele tinha sangue nos olhos. E me disse ele, o irmão dele, que foram até a frente do homem para acabar com ele. Daí o irmão dele disse assim, tá aí está o homem, agora vai lá e faz. Daí ele olhou assim, eu disse para ele assim, é o seguinte, se tu acha que isso vai resolver o problema, vai lá e faz. Agora, esse terreno aqui, tu está aqui, tu vai perder com o advogado e ainda assim vai preso. Porque na nossa lei tem aquela atitude rápida, ríspida, da hora. E tem o crime premeditado, que é mais crime ainda. Isso aí é um agravante. Tu quer fazer isso aí? Tu não vai ver teu filho criar, tu não terá esposa, tu terá na tua conta isso aí,
e tu vai puxar, tu vai gastar tudo, tuas economias, teu terreno aqui, aquele outro lá, teu carro. Eu não contrariei ele, porque um homem com um revólver na mão não contraria. Mas ele sempre me respeitou, sempre me tratou muito bem. Sabe o que ele fez? Eu digo, defende ela. Vai lá e conversa com ela. Ela confia em ti. Ela diz que fez, não. São os outros que as pessoas mentem. E se há uma coisa que as pessoas têm, prazer, é de lançar contenda entre um casal. E eu conheci pessoas que eram campeãs nisso. Entende? Gente endemoniada. A saia é muito comprida, mas endemoniada de monte também, sabe? Verdade. Semeava contenda, perturbava. Não saía da casa enquanto não deixasse os dois brigando. Isso eu digo que eu acompanho há algum tempo isso aí. Ele não fez nada disso. Depois se reconciliou com a esposa dele, estão felizes. Depois assinaram, eu comprei o terreno dele e ele assinou a escritura. Ela, muito cordial, me respeita. Todos eles me respeitam ali. Entende? Só que respeito, tu não compra. Respeito, tu impõe pelo teu comportamento. As pessoas estão morrendo por um pouquinho de amor. O profeta disse, que o mundo está morrendo por um pouquinho de amor. Eu emprestei uma mensagem esse dia para uma senhora ali, uma venezuelana. Eu tenho alguma mensagem em espanhol lá em casa. Estou orando por ela. Não sei. Uma hora dessa eu vou trazer ela à igreja. Se ela quiser vir, bem entendido. A gente vê assim que a pessoa, irmão, eu não sei como é que é esses irmãos que viajam longe. Eu, quando estou longe de casa, eu fico melancólico, eu fico em depressão, sabe? O meu lugar é em casa. A primeira vez que fui a Curitiba, numa reunião do Obreiro, em 78, eu olhava para o lado do sul, me doía o coração, gente. Eu não via a hora de pegar o ônibus e vir embora. Deus é testemunha que é verdade, sabe? Eu dei graças a Deus. Uma vez eu vinha vindo de Goiânia, eu passei em São José do Rio Preto e tinha um japonês e uma japonesa. Acho, para mim, chinês, coreano, tudo a mesma coisa. Eu estava sentado na áreazinha assim, ó. Eu nunca senti ciúme no japonês. Ali eu senti ciúme, estou em casa, né? E eu ainda tenho 2.000 quilômetros pela frente. Deus é testemunha que é verdade. E são minhas conjecturas, meus pensamentos. Então, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvá-lo. Se alguém não guardar a minha palavra, eu não julgo. Jesus não quer julgar ninguém. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem que vai julgar? Quem que vai julgar? As pessoas que rejeitam Jesus? A própria palavra que tenho proferido, essa julgará ele no último dia. A pessoa que não foi batizada, continuou mentindo, continuou aprontando no último dia, a palavra que ele ouviu, que devia ter corrigido e não corrigiu, vai sim no último dia encontrar ele. O irmão Brando disse assim, irmãos, que a mensagem que ele tem pregado vai ser aberta no último dia como um juízo. Essa mensagem que ele pregou vai ser o juízo para essa geração. Vai ser o juízo, vai ser o julgamento. Eles tiveram a sua chance. O irmão Brando chegou a dizer numa mensagem, ele disse, Tabernáculo Brando, tu já teve a tua chance de ir lá andar em lugares celestiais. Tabernáculo Brando, o ismo mundano vem sobre você. Tabernáculo Brando, os filisteus vêm sobre você. Ele prega na mensagem de uma igreja enganada pelo mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem eu julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará a pessoa no último dia. E a minha pregação aqui, eu digo o que está na Bíblia, isso é juízo ou é graça. É graça se colocada em prática e é juízo se rejeitado. Tem alguns irmãos que assistem pela internet as pregações, não são muitos, mas tem. Porque olha que Jesus disse, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito, esse me tem. Quer dizer, Deus disse para Jesus o que eu tinha que falar. Então não era Jesus falando, não era o irmão Brana falando, era Deus falando através do irmão Brana. Não era Jesus falando, era Deus falando através daquele homem chamado Jesus. Porque o que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Se eu obedecer o mandamento, tenho vida eterna. As coisas depois que eu falo, como o Pai me tem dito, é assim que eu falo. Parágrafo 144 da mensagem, acusação. Eles não fazem isso, eles vêm, eu vou começar aqui bem exatamente onde parei a última reunião. Eles não fazem isso, eles vêm e dizem, Senhor, eu desejo fazer algo, abre aspas, né? Dá-me um grande dom, aleluia, Senhor. Glória a Deus, eu creio que eu tenho, aleluia. Aquela mulher assim, eu tenho, recebi o Espírito Santo, irmão Branco, fica aí que tu não recebeu nada, só porque chorou um pouquinho. Brincou de trenzinho, recebeu o Espírito Santo, conta outra. Brincou de trenzinho, pulou, recebeu o Espírito Santo, não é o que tem feito. Isso aí mascara. Isso aí mascara a situação.
Isso nunca funcionará. Você pode trazer um monte de psicologia, mas isso não funcionará. O irmão Branham diz com relação à psicologia. A psicologia está bem se não chocar com a palavra. Eu tenho uma pessoa que nos visita, às vezes ali em casa, ali, a doutora Maria Luísa, ela é psicóloga. Ela comigo, não. A psicologia está bem se não chocar com a palavra. Primeira palavra, como eu falei para você a semana passada aqui, ó, não tem descoberta arqueológica, não tem descoberta científica, entende? Que vai me levar a crer na Bíblia. Eu creio na Bíblia independente de descoberta científica. Tem pessoas que, agora eu creio mesmo, descobriram a arca. Agora eu creio mesmo, descobriram o lençol, o santo sudário. Agora eu creio mesmo, descobriram o santo graal, que é o cálice que Jesus, da última ceia. O santo graal, o santo sudário, a santa cruz, o santo isso, o santo aquilo. Agora eu creio. Eu creio porque a Bíblia diz. E isso encerra. Tome a palavra como ela diz. Isso é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos. Você pode trazer um monte de psicologia. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, ó. Pessoalmente, particularmente aqui, ó. Eu converso com a psicóloga, não consultando. E digo de coração, não tira farinha comigo. Entende? Porque eu sei onde estou parado. Entende? A psicologia não funciona. Ela ajuda você, se ajuda. A psicóloga, o psicólogo, são pessoas muito problemáticas. Porque eles têm a chamada reavaliação. Eles fazem uma reavaliação e eles escutam e depois eles têm, como uma esponja, eles têm que torcer e botar fora aquilo que eles ouviram. Eles escutam coisas que têm a legislação sobre isso. Elas não podem ir contra a legislação, principalmente com relação a algumas leis que surgiram nos últimos anos no nosso país e no mundo. Homofobia, xenofobia, não sei o que, fobia. Entende? Então, eles são proibidos por lei. Entende? A transgeneridade. Vocês entendem? Entende o que eu estou falando? Entende? A lei não permite. Ela perde a sua licença de psicóloga. E ela torce a esponja. Gente, a esponja não seca. Ela fica encharcada igual. Você sabe disso. Entende? Não tem torcida que tire toda a água da esponja. E a mente deles fica sobrecarregada, e vai sobrecarregando, e eles viram problemático, e eles escutam coisas. A psicóloga, eu disse para ela assim, a psicologia é como um sacerdócio. Ela disse, é verdade, porque ela escuta e tem que calar. Entende? Sabe o que é isso de escutar um problemão e não tem ninguém para te contar? Eu prefiro não ouvir, né? E tem pessoas que gostam de saber da vida dos outros, sabe? Depois fica nervoso, depressão, não sabe por quê, entende? Também, eu sabendo que eu não vivia. Que bom que tu não saiba de alguma coisa. Eu quero te contar uma coisa, mas nem sei se te conto. Nem me conta, então. Deixa assim. Nem conta. Se é bom, se é edificante. Tinha um filósofo que disse que tinha que ver, tem 3 bases para te falar uma coisa, para te escutar uma coisa. Se é edificante, se é bom, se vai ajudar alguém, ou se vai prejudicar alguém. Não sei quantas itens tem ali. A psicologia, irmão, pode mudar. O irmão Branham diz que os maçons te moralizam, mas Jesus Cristo te justifica. O que é justifica? Sabe o que é isso? Tu saber o que tu fez. Eu aceitei o evangelho com 21, 22 anos. Tu saber o que tu fez, daí tu olha assim, Jesus diz, eu te justifico. Quem nos justifica é o Senhor. E tu saber que tu não fez nada, que aquilo ali não tem nada sobre você. Quando Jesus pegou o que eu tinha feito de errado, ele olhou para mim assim, ó, pegou os meus erros e atirou no mar do esquecimento. Jeová Manassés é um dos 7 nomes compostos de Deus, o Deus que se esquece. Jeová Manassés. Como eu gostei, eu olho para trás, meu Deus, eu me lembro, como é que eu pude ser tão burro, tão idiota, tão inconsequente, porque eu fiz aquilo? E o Senhor não se lembra. Eu continuo me lembrando, os parentes continuam se lembrando. Os contemporâneos, colegas daquele dia, continuam se lembrando. Tanto é que um dia um disse para mim assim, quem te viu, não, como é que ele disse? Eu dei um folheto para ele, né? O Foguinho, Toninho, muito meu amigo, sabe? Daí eu aceitei o evangelho, eu dei um folheto para ele. Quando eu dei um folheto para ele, ele leu assim, ele não acreditou. Ele olhou assim e disse, quem te viu, quem te vê, hein, cachorrão? Entendeu? E fez assim, ó, e foi embora. E eu nunca mais vi ele. Soube que ele está lá para o norte. Mato Grosso, sei lá, Tocantins. Entende? Nunca mais vi ele. O que é isso, irmão? É uma mudança. Não foi você que mudou.
Você sabia? Você não deixa de fumar, você não deixa de beber, você não deixa de mentir. Lembrando que é Deus que vem e tira de nós esse espírito. Não é você. Você se esforça, entende? E continua o mesmo. Mas Deus vem e te honra e tira de você esses atos inconsequentes que tu sabe que te prejudica. E eu sei que me prejudica. Lembrando assim, a ciência diz, a medicina diz, que o mentiroso, ele enferma, porque o corpo humano foi feito para falar a verdade. E fala a verdade que tu não precisa pensar. Se tu mente, tu tem que pensar o que tu mentiu outra vez. Por isso que as autoridades tiram vários depoimentos e de várias pessoas. Eles querem ver se há contradição. Tem um filho assembleano que ajudou no assalto, não vou dar o nome dele, claro. E os caras pegaram ele e ele estava motorista ali, tal, bobalhão, né? Quando viu, ele estava ali no meio da fogueira, ele não sabia, entende? O que aconteceu? Entende? Os caras pegaram ele, pegam o depoimento de um, depois o depoimento do outro, e vão juntando. Eles têm técnicas de interrogatório. E ele disse para ele assim, é o seguinte, fulano, é bom tu confessar, porque os outros já confessaram. Daí ele abriu o bico, os outros não tinham confessado, eles pegaram ele. Você entendeu? Isso é experiência, técnica. Entende? Ele tem tortura, e mais interrogatório, mais outro, e mais outro. Lá pelas tantas, o sujeito berra, né? Tá bom, eu conto tudo. Conto até o que não fez, às vezes. Então, a psicologia, irmão, é uma coisa boa. A psicologia, ela trabalha no âmbito mental, intelectual. A psicologia, embora psique quer dizer alma, na verdade não é alma. A alma, aí entra um novo nascimento, uma nova alma, que é a natureza do espírito, e há uma mudança. E é por isso que a pessoa que é nascida de novo, ele não é regido pelos astros, não tem horóscopo para nós. A pessoa quando nasce numa casa zodiacal. Mas quando ela nasce de novo, a Bíblia diz que ele é guiado não pelos astros, é guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E as pessoas que oscilam em seu anime, na sua mente, no seu comportamento, ela parece que sofre a influência dos astros, da lua. Ele tem toque, ele tem bipolaridade. Entende? Quando entra em Cristo, isso acaba tudo. Eu creio. Entende? Mas tem que fazer um exame e tal. Gente, eu acho que muito mais Deus é poderoso para mudar uma vida do que a psicologia, os remédios, uma coisa assim. E tem algumas coisas que são realmente complexas. Entendeu? Então aqui, você pode trazer um monte de psicologia. A psicologia, leva no psicólogo. Leva para Cristo, que fica melhor. Conduza a Cristo, pai, dá o exemplo. Pai, adota o filho, fica melhor. Deus tem que reconhecer aquele arrependimento. E a psicologia não produz arrependimento, irmãos. Deus tem que fazer isso. Nós poderíamos dizer muito contra esse tocante, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Eu creio que eu entendi, irmão Bruno. Olhem, mas agora eles não admitem a palavra ter controle sobre eles. Eles não querem a Bíblia dominando sobre eles. Eu quero. E queria mais. E quero mais. Eu vejo uma coisa na Bíblia que eu estou errado. Quando eu li a mensagem, é satânico? Gente, eu pensei, meu Deus, como é que eu não tinha visto isso aqui antes? Entende? E tu muda. Entende? Porque tu sabe que o que o irmão Branham disse é o melhor para nós. E outra coisa, quando você faz e obedece a Deus, não está fazendo favor nenhum para Deus. Porque se eu não obedeço a Deus, eu continuo sendo Deus. Entendeu? Deus não existe porque eu creio ou porque não creio. Ele existe porque ele existe. Se eu creio, ele existe. Se eu não creio, ele existe. Se eu obedeço, ele existe. Se eu não obedeço, ele existe também. Agora, eles não admitem a palavra ter controle sobre eles. Capaz que eu vou guardar isso aí, entende? Vou perder. Você entra ali no... Agora terminou. Então, deve estar tudo chorando agora pelos cantos aí, entendeu? Aquele negócio, acampamento farroupilha ali, entendeu? Eles não querem a palavra sobre eles. Eu digo, abre aspas, cada um de vocês retorne. Vocês estão batizados errado. Tem gente que nunca foi batizado. Vocês foram batizados na Igreja Católica. Quem é você, abre aspas? Quem é você para nos dizer isso? Não sou eu, é a Bíblia que diz. Está errado. Porém, eu lhes digo, nós cremos. Eles dizem, né? Mas nós cremos. Tem igreja aqui, igreja... Daqui até o final da rua tem umas 4 igrejas.
E na outra rua tem mais outro tanto. E na outra, mais outro tanto. Quer dizer, igreja não falta. As pessoas não sabem para que lado mover. Por isso que a igreja noiva, ela tem que entrar em repouso, ela tem que saber. O que diz o apóstolo Paulo? Eu bem sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito. Depósito, se eu depositar lá. No Banco do Brasil, a pessoa põe dinheiro, entende? Mas no céu não deposita nada. Deposita onde o ladrão não rouba, entende? O banco é assaltado, ou dá uma quebra das ações, e tem muito murmúrio, muitos comentários que vai quebrar, isso, aquilo, aquilo outro, entendeu? Que está depositado lá, vai tudo, vai virar. Entende? Tu tem o dinheiro, como no tempo da depressão nos Estados Unidos, tem o dinheiro, mas que não tem nenhum valor para adquirir. Conta-se que na depressão, um homem foi comprar pão com um carrinho. Daí deixou o carrinho assim, cheio de dinheiro, não valia nada. As pessoas botaram o dinheiro fora e roubaram o carrinho. Entendeu? Não tem valor nenhum. Entende? O que é o dinheiro? O que é o ouro? Sabe como é que o ouro é chamado? Na literatura, vil metal. O lastro é o ouro. O que tu faz com o ouro? Tu come o ouro? Para que serve o ouro? Uma correntinha de ouro. Tu andar correntinha de ouro na rua, entende? É uma forma de alguém te dar um pescoção e tomar aquilo ali. E tinha que fazer mesmo, entendeu? A Bíblia diz, não gastei vosso dinheiro no quê? Não é pão. Não, a Bíblia diz isso ou não diz? Não gastei vosso dinheiro naquilo que não é pão. Daí a pessoa se queixa. Mas tem um tênis que é 2, 3, 4 mil reais. Pelo amor de Deus, a pessoa ganha um salário mínimo com um tênis daqueles ali, não tem como. Entende? Por que não compra um chinelinho? Um rasteirinho? E enche a barriga de pão e de comida. Não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão. E é por isso que os armazenam, diz a Bíblia, e guardam em saco furado. Mas o que mais triste tem, irmão, é tu botar a carteira, o dinheiro num bolso furado. Daí tu vai procurar assim, encontra só o furo do bolso lá no fundo, lá, ó. Misericórdia. Eu já tive isso. Coisa triste. Por isso que é bom as mulheres dar uma olhada no bolso do marido depois. Perdeu? Perdi. Adoro aqui porque perdeu. Por exemplo, por que tu não olhou isso aí? Já dá uma guerra, né? Entendeu? Não sou eu. Não me importa que você creia. Não importa que a pessoa creia. Mas eu creio que na última hora Deus, creio que na última hora ele se arrependeu. E tem pessoas, tem pregadores muito melhor do que eu, para botar o ímpio no céu e para botar os crentes no inferno, no sepultamento. Não me importa que você creia, é o que a Bíblia diz. Mas nós não temos que viver de acordo com isto, com a Bíblia, né? Olha a afirmação do irmão Brando aqui que eu queria chegar. Ó. Você faça isto, o que está na Bíblia, ou você está sob o julgamento da Bíblia. Imagina, irmão, no último dia, entende? A pessoa vai ser julgada. Onde é que eu errei? Está aqui, ó. Tu ouviu aquele dia na igreja que não devia fazer tal coisa, tu continuou fazendo. Está aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque tem uma lei. A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. E se a pessoa não aceita a graça que é em Cristo, que nos limpa de tudo e nos leva a um novo patamar de descanso, repouso, e nós descobrimos, enfim, para que eu nasci, vale a pena. Porque a vida, irmãos, sem Jesus, a vida não tem valor nenhum. A vida tem um sentido. Você é feliz com Cristo. Tem pessoas que não suportam essa ideia. Eles são felizes com o acampamento farroupilha, com o carnaval, com aquilo outro. Entende? Eu sou feliz. Você está feliz. Onde você vai? Quer ter uma coisa para ti? Quando Abraão saiu da Mesopotâmia, da terra de Ur dos Caldeus, Abraão saiu Sara e saiu Ló. E saiu o pai dele. Lá pelas tantas, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Daí Abraão disse, Ló, fica muito feio nós brigar, nós somos parentes. Vamos fazer o seguinte, ó. Se tu for pela esquerda, eu vou pela direita. E se tu for pela direita, eu vou pela esquerda. Por que Abraão disse isso? Porque a promessa era para ele. Amém? Aonde Ló fosse, não era o lugar que Deus estava. Aonde Abraão fosse, era o lugar que Deus estava. Você quer isso para ti? Onde você vai, Deus está ali. Por quê? Porque Deus tem prazer de ver você, o teu comportamento, os filhos. E a Bíblia diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Olha aqui, diz aqui, ó. Faça você isso, quer dizer, você não vive de acordo com a palavra,
você está sob julgamento dessa Bíblia. Pois, quem quer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma a ela, o mesmo será tirada, a parte do livro da vida. Seja ele ministro, pode ser pastor, e como tem. Eles estão fabricando pastor, e tanto. Ali pro lado de Canoas, Porto Alegre, se tu tropeçar, tu cai no mínimo em cima de uma igreja, com o nome de mensagem. Essa enchente ali nunca pegou tanta igreja da mensagem. Porque tem demais, entende? Teve igreja da mensagem que sumiu o telhado. Que bênção, né? E nós aqui com os pezinhos bem sequinhos, né? Coisa boa, né? Você só vai saber como é boa a tua casa se tu pegasse uma enchente, um temporal. Tu viu que o temporal, o terremoto, irmão, é 50 segundos, 1 minuto e pouco, entende? Aquilo parece uma eternidade, o terremoto. Os vulcões, os temporais, entende? Quando está no apuro, parece que não termina nunca. O aperto financeiro parece não terminar nunca. Não importa se seja ministro. Ah, mas o fulano lá entrou em bastante problema. Entrou em problema? Ele criou o problema. Ele fez de tudo para ter aquele problema. Clérigo, ou quem quer que seja, você tem que vir sob o controle desta palavra. Pois essa palavra é Deus na forma impressa. A Bíblia diz que ela é Deus. Nós não admitiremos que ela nos governe. Alguém diz, né? Não vou. Nós não somos igreja de costume, tal. E nem é esse o texto. Está completamente distorcido. Eles tomam seus credos de denominação. Irmão, credo de denominação não vai resistir ao juízo. É diferente. A única coisa que nos livra do juízo é a obediência à Bíblia. Você lê a Bíblia para quê? Leu tua Bíblia hoje? Li. Leu e já esqueceu. Não, tu tem que ler para adicionar. Quando você come o alimento, é para ter força, ânimo para trabalhar, alimento físico, alimento natural. Quando você toma o alimento espiritual, para te ter ânimo, força espiritual, para resistir às ciladas e ter o sentido exercitado, para escapar da cilada, das emboscadas do diabo. Eles tomam seus credos, denominações, suas coisinhas triviais, aquelas coisinhas, né, que não vai lá, que não dá nada, nas quais creem e que têm sido adotadas pelos concílios. Concílio é uma reunião, um concílio, um simpósio, uma reunião de homens, e eles põem o que eles pensam ali. E tomam isso ao invés da palavra. O que eles fizeram? Eles tomaram Barrabás naquele dia, um assassino, ao invés do Filho de Deus, no dia da primeira crucificação. Agora eu vou parar aqui, ó. Hoje, eles estão tomando a palavra de algum homem. Quem está lendo aí? Hoje eles estão tomando a palavra de algum homem. Não importa o que o irmão Branham diga. Quando o irmão Branham falando, irmão, é Jesus falando através do irmão Branham. Moisés falando, irmão, era Deus falando através de Moisés. Era a coluna de fogo. Essa coluna de fogo supervisionava o que o irmão Branham ensinava para nós. Hoje, eles estão tomando a palavra de algum homem, a qual é uma mentira, e o caminho deles é a morte. Você observou, irmão? Houve uma reunião ali que tinha um homem pregando, depreciando o irmão Branham. Depreciando o irmão Branham, condenando a nuvem, condenando a coluna de fogo. Eu peguei minha Bíblia, vim embora, e eu passei por um irmão e disse assim, está havendo um massacre lá dentro. E ele depreciando, irmão, e as pessoas pulando e gritando e se alegrando com aquilo. Isso é morte. Nós não temos um oitavo mensageiro, um nono. Nós temos o sétimo mensageiro, o sétimo anjo. E recusando tomar o caminho da vida, a palavra de Deus, eu condeno. Irmão, olha o que o irmão Breno está dizendo aqui, ó. Eu condeno. Não sou eu, irmão. Estou lendo o que o profeta disse, ó. Eu condeno essa geração. Acuso a geração. Na palavra do Senhor, porque eles estão errados. Eles são culpados da crucificação ou de tentar crucificar. Porque o Espírito eles não pode crucificar. Podia crucificar o corpo. Mas eles tentam crucificar o Espírito Santo hoje. Deus abençoe a todos e você pense sobre isso quando estiver na tua casa. Lembre-se, há um juízo, há um julgamento, e nesse julgamento ninguém será salvo. O único que será salvo é aquele que não chegar até o julgamento. Fique em pé, que Deus abençoe.